Olá! Vamos começar a nossa live. Deixa eu só ver se está tudo certo. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a rígida, a mulher rígida que tem um distanciamento do pai, que muitas vezes não conheceu o pai, que não desenvolveu um afeto por esse pai, tá? Então, para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que a formação do traço de caráter rígido, principalmente no caso da mulher, está relacionado a uma ligação com o pai, tá? E aí muitas pessoas ficam em dúvida, né? Porque geralmente o que se fala é que a rígida é a filhinha do papai, é a queridinha do papai. Mas tem muitas mulheres que se identificam com o traço rígido, mas não se identificam com essa história, né, de que é a queridinha do papai. Então vou explicar por que isso acontece, por que uma pessoa, uma mulher, pode sim ter esse traço de caráter rígido e, ao mesmo tempo, ter um distanciamento do pai, da figura paterna, tá? Como que isso acontece e quais as consequências disso, tá? Então, primeiro, quais são as características da mulher rígida? A pessoa que tem o traço de caráter rígido é uma pessoa muito mental e muito executora também. Então, uma pessoa ambiciosa, com muitos planos, uma pessoa proativa, executora, que vai lá e faz, acontece. A não ser que ela esteja muito na dor, porque se ela estiver muito na dor do traço de caráter, ela vai travar. Pelo medo, pela insegurança, muito medo do julgamento, e aí essa rígida fica travada. Mas, em geral, o rígido, ele é bem executor, bem ativo, aquela pessoa que vai atrás, né, que quer conquistar as coisas. Então, a mulher rígida vai ter essa característica. Em geral, vai ser uma mulher que se dá bem na vida profissional, que é muito intelectual, tem muita facilidade em aprender, em liderar, em se comunicar, em aparecer. Tudo isso faz parte aí desse traço de caráter rígido, tá? Qual que é a dificuldade aí do rígido e da mulher rígida? O sentir, né? Então tem muita facilidade no mental, na execução, mas o sentir é congelado. Então essa pessoa, ela gasta muita energia tentando passar uma imagem de forte, de eu não preciso das pessoas, eu sou independente, e ela dificilmente vai admitir aquilo que ela está sentindo, seja o afeto, seja o medo de perder alguém. Então ela não quer ficar por baixo, né? Então ela vai congelando aquele sentir dela. E não é algo que ela tem muita facilidade, esse campo das emoções e do sentir, tá? Então, em geral, são essas as características da mulher rígida, tá? E quando você vai ver lá como que é a formação desse traço de caráter, você vê muitas pessoas falando que a rígida é a filhinha do papai, né? E que por conta dela ver que o pai já escolheu uma outra mulher, já escolheu a mãe, essa menina fica com uma dor da traição, da exclusão. Ela tenta sempre ser melhor em tudo para conquistar a aprovação desse pai, para conquistar o olhar desse pai, tá? Então, isso faz parte, sim, da formação do traço de caráter rígido, tá? Só que nem sempre vai ser essa a história, tá? Nem sempre aquela menina teve o pai presente, era a filhinha do papai, a princesinha do papai, tentando sempre conquistar a aprovação dele, tá? Muitas vezes, o que acontece? Você tem uma imagem paterna negativa, tá? Então, você pode ter uma rígida que tem uma imagem paterna idealizada ou uma rígida que tem uma imagem paterna negativa. Ah, mas eu sou indiferente ao meu pai, tanto faz, tanto fez, não conheci, não faz diferença na minha vida. Essa indiferença também é algo negativo, tá? Então, quando você tem extremos, ou você tem uma imagem paterna idealizada, ai, meu pai é tudo pra mim, meu pai é o que me salvou, o que fez tudo certo, e aí geralmente a mãe é aquela que fez tudo errado, né? Então tem aí uma imagem negativa da mãe e uma imagem idealizada do pai, que é a típica filhinha do papai, ou você tem uma rígida que tem uma imagem negativa, tá? Então, extremos, não tá ali numa coisa saudável de ver o pai como um homem comum, que tem muitas coisas boas, maravilhosas, mas que também
tem as suas limitações, né? Não vai poder suprir essa pessoa como um todo, né? Mas a rígida não tem esse meio termo, ou ela tá no extremo ou ela tá no outro, tá? Então essa imagem paterna negativa, essa indiferença, que no fundo não é indiferença, a indiferença é só uma máscara, tá? Isso faz com que essa mulher ainda tenha uma ligação muito forte com o pai. Então é como se ela estivesse como menina em um aspecto da vida dela, tá? Porque ela tem uma ligação muito forte e isso dificulta ela de ir para a vida, de estabelecer outros relacionamentos que, inclusive, né, no relacionamento de casal, precisa ter um vínculo mais forte do que o vínculo com o pai, né? Então ela fica com dificuldade de se desprender desse lugar de filhinha do papai, ou aquela que ainda busca o pai, aquela que ainda tem uma dor em relação ao pai, tá? E isso vai trazer uma dificuldade também na relação com a mãe, tá? Tudo isso é muito inconsciente, tá? Tem coisas que vocês percebem, que você já identifica, né? Mas tem outras coisas que você faz sem nem perceber. Então, presta atenção para você começar a identificar que imagem você tem da sua mãe, que imagem você tem do seu pai. Existe uma imagem realista, uma imagem positiva ou uma imagem idealizada, uma fantasia, ou uma imagem extremamente negativa, tá? Por mais que você tenha uma imagem muito negativa da sua mãe e do seu pai, com certeza essa imagem extremamente negativa, ela tem uma distorção, né? Porque você, a partir de como vivenciou aquilo, a partir de como você sentiu, não conseguindo também enxergar o outro lado da história, você incorpora aquilo de uma forma muito negativa e acaba distorcendo, puxando aquilo para algo mais negativo ainda, tá? Então, vai prestando atenção nessas imagens internas que você tem. Será que a separação dos pais forma o traço de caráter rígido? Porque depois ele sumiu a minha infância inteira, só que quando ele voltou a gente ficou muito próximos, ele faleceu ano passado. Sim, a separação dos pais é algo que pode estar relacionado à formação desse traço de caráter. Por quê? A rígida tem uma ligação forte com o pai. Quando esse pai separa da mãe, vai embora, né, tem ali uma ruptura, essa menina fica com uma dor, né? E muitas vezes não é só a dor dela, ela pega a dor da mãe também, e aí isso fica ainda mais forte, tá? Então o rígido, uma característica muito forte é a divisão interna, divisão nos relacionamentos, na profissão, não sabe qual profissão seguir, tem sempre duas ou mais opções, né? Não consegue também se entregar para um relacionamento, então ele está sempre numa sensação de estar dividido, divide o sentir e o pensar, tá? É uma cisão, e isso começa com pai e mãe, né? Porque a menina rígida ou o menino rígido, nessa separação, ele pode sentir que tem que escolher um lado. Então, no caso da menina, além da dor de eu sentir que meu pai foi embora, que meu pai me abandonou, eu vejo que minha mãe sofreu com isso. E aí eu pego um pouco dessa dor também, tomo o lado da minha mãe. Então, essa cisão, ou seja, não posso amar os dois, não posso integrar os dois, eu tenho que escolher um lado, fica ainda mais forte, né? E aí essa dor, essa ruptura vai fazer com que essa mulher, por mais que ela negue isso, ela fique ligada ao pai. A dor conecta. Às vezes a gente acha que a única coisa que nos conecta ao outro é aquilo que é positivo. Ah, eu gosto muito dessa pessoa, tenho uma amizade, tenho uma ligação muito forte com a minha mãe. Tá, isso conecta sim, mas a dor também conecta. Ah, eu tenho muita raiva da minha mãe, eu não perdoo a minha mãe, eu nunca mais falei com a minha mãe. Você está conectada a ela. Ah, mas eu não vejo a minha mãe. Emocionalmente você está ligado, tem muita emoção, tem muito afeto, tem desafeto, né, nessa história, e isso é um fio que conecta vocês fortemente, tá? Então por isso que tem tanta confusão, né? Ah, mas eu me identifico tanto com um traço rígido, mas eu não tenho essa ligação com meu pai. Aí você vai investigar, você vai aprofundar e você vê que essa mulher tem sim uma ligação muito forte, só que é negativa, tá? Muita dor negada, né? A indiferença, na maioria das vezes, é a negação da dor. E rígido sabe fazer isso muito bem. O rígido, ele faz assim, ó, ele fica indiferente, ele fica frio. É um mecanismo de defesa que ele desenvolveu. Em alguns casos, isso
é até positivo, porque serve como uma proteção. Aí, digamos que você está se envolvendo com alguém que te faz muito mal. Você consegue, né, desligar aquilo que você está sentindo por aquela pessoa e se afastar. Isso foi um recurso que você utilizou. Mas o que é o problema da história? Você ficar sempre negando aquilo que você está sentindo e você em nenhum momento admitir aquilo para que você possa entrar num processo de cura. Você só pode curar algo que você admite. Você só pode mudar um padrão na sua vida quando você admite a raiz dele, né? Então, vamos seguir aqui. Meus pais se separaram por conta da traição. E aí essa dor da traição, tantos e tantos casos eu já ouvi da mulher, né, depois de adulta, falar, nossa, eu senti como se fosse comigo, né, porque está se identificando com a dor da mãe. E como curar isso? Não conheci meu pai, tenho trabalhado essa dor, mas sigo em dúvida, principalmente no profissional. Vou falar mais no final da live sobre as consequências disso na vida afetiva e na vida profissional, tá? Mas no caso das pessoas que não conheceram o pai, no primeiro momento, admitir, que é o que eu acabei de falar. Começar a admitir o quanto isso te fez falta, né? Se permitir sentir essa falta. Como que você vai ter o seu pai dentro de você, né? Vai conectar com ele de alguma forma, se permitindo sentir a falta que ele fez, né? Admitindo que sim, a presença dele ou a ausência dele te impactou, né? A sua visão da lateralidade no corpo, uma rigidez maior no lado esquerdo, por exemplo, mais competição com a mãe. Então, lateralidade não é uma coisa que eu analiso muito, sabe? Então, assim, não é uma coisa que eu tenho evidência, né? Já atendi várias pessoas, ouvi lateralidade nelas e realmente isso é perceptível, né? Tem muitas pessoas que estão nessa característica aí. Então, não é uma coisa que eu vejo muito, sabe? Mas a pessoa, muitas vezes, quando sente dor de um lado do corpo e tal, quando é uma coisa significativa, né? Aí eu sinto muita dor, é sempre do meu lado esquerdo, é sempre do meu lado direito. Aí eu uso essa informação para investigar, né? Para saber se tem algo com relação à mãe e pai. E geralmente aparece, né? Mas se não é muito evidente, eu não entro nessa questão porque é um detalhe. A gente tem que sempre pela questão que é mais importante, que você vê ali que é central, né? Senão, são tantas informações, né, que a gente tem com o corpo, com a fala, com as palavras, com tudo, que se a gente usar todas as informações, a gente se perde. Então, a lateralidade eu uso só quando realmente é uma coisa mais evidente, né? Então, continuando aqui. Uma imagem paterna idealizada ou muito negativa pode trazer esse traço de caráter rígido e a questão da rígida é uma ligação forte com o pai. Tanto sentimentos positivos quanto sentimentos negativos conectam, tá? Então, no caso de uma mulher que, quando menina, teve seu pai ausente ou não teve uma boa relação com esse pai. Na visão sistêmica, a gente poderia dizer que essa mulher ainda olha para o pai, porque é algo que faz parte dela, da constituição dela, ela recebeu a vida dele, então mãe e pai tem muita importância, né? Mas ela não conseguiu incorporar esse pai com a história do jeito que foi, né? Como tem muita dor, muita mágoa, muitas questões, ela meio que excluiu. É como se ela precisasse fazer isso para não lidar com toda a dor que aquilo trazia. Mas isso, a nível da alma, traz uma falta muito grande, tá? Às vezes a pessoa passa uma vida inteira sem sentir isso, porque ela tá desconectada desse nível mais profundo. Mas aí chega um momento da vida que ela começa a sentir essa falta, essa ausência, tá? E vai ver ali que a mãe, pai, alguma questão, alguém que ela perdeu no passado. Então todos nós temos isso, né? E aí, quando algo falta, a nossa alma olha para isso e busca isso inconscientemente, tá bom? Então, por quais motivos uma rígida não tem afeto pelo pai, não sente falta do pai, não consegue ter essa relação, né? Não consegue incorporar essa imagem paterna? Primeiro motivo, ela sentiu muita dor, mas bloqueou essa dor,
né? Então, às vezes, isso acontece assim tão automático que a pessoa nem se lembra do momento em que ela sentiu a dor da ausência, uma dor da traição, uma dor da exclusão. Então, quando eu tinha 5 anos, meu pai se separou da minha mãe, foi embora, né? Eu não conheci o meu pai. Em algum momento, essa criança sentiu essa dor da falta, mas ela bloqueou, né? Bloqueou. E isso pode ter sido tão forte, tão rápido, que ela já nem se lembra mais de ter sentido essa dor, tá? Então, isso pode acontecer. A rígida pode ter uma coisa que é o congelamento do sentir como um todo. Então, o que é isso? É na vida, né? Não é só a minha dor em relação ao meu pai e minha mãe que eu congelei e fingi que não existe. Em geral, o meu sentir é congelado. Eu não sinto tristeza, né, quando alguma coisa ruim acontece. Eu não sinto empolgação quando uma coisa boa acontece. Eu não me apaixono, eu não me entrego para a vida, para as relações. Então, de forma geral, o sentir dessa pessoa já foi congelado. Rígido pode fazer isso, tá? Então, ela não sente as coisas de forma geral e aí não vai sentir o afeto, nem a falta, nem a dor. Tudo isso fica escondido, né? Outra coisa aí, rígido, tem às vezes uma ideia de que ser forte é não sentir falta e não precisar, né? Então, é todo um caminho de volta para a pessoa admitir que ela precisou, que ela sentiu falta e tal. E isso, por mais que doa, é o caminho da cura, tá? Porque quando eu nego uma falta, quando eu nego alguma necessidade, aquilo fica lá escondido e eu vou compensar em alguma outra coisa. E aí acontece os problemas nos relacionamentos, que eu quero compensar a minha falta emocional, minha falta infantil no relacionamento. Vai dar certo? Não. Eu quero fugir da minha dor, da minha falta infantil através da minha profissão. Vai dar certo? Não. Eu quero pegar toda a raiva que eu senti na infância, todas as minhas questões emocionais e colocar no meu trabalho. Às vezes você tem uma advogada, né, uma mulher que ela, através do trabalho dela, consegue tá nessa coisa de defender, né, de ser aquela forte que vai lá e se indigna com as coisas e tal, mas ela nem percebe que ela tá fazendo essa transferência. A raiva da infância, ela não tá conseguindo olhar, digerir, admitir, fazer um caminho de cura, olhando para aquilo de frente, ela desvia tudo isso para uma outra coisa. E aí por isso que tem problema e não percebe de onde vem esses problemas, tá? Tanto na parte afetiva quanto na parte de profissão, que também pode acontecer, embora o rígido tenha mais facilidade em se desenvolver nessa parte profissional, né? Porque é muito proativo, vai lá e faz tudo mais. Então o rígido ele tem uma ideia de que para ele ser forte, ele não pode sentir falta e não pode precisar, ele tem que ser totalmente autônomo, não depender de ninguém e tal. E aí essa ideia faz com que essa pessoa não admita a falta, não se permita sentir a falta. Está comprometido ali em construir uma imagem de força, autonomia, perfeição, mas por dentro não é nada disso, né? E outra coisa que pode acontecer com essa rígida, que não sente afeto pelo pai, é ter tomado a dor da mãe. Então ela viu a dor da mãe, se conectou tanto com aquela dor, quis pegar aquela dor para ela, né? Não é nem que quis pegar, que automaticamente já pegou, né? A criança ela é muito frágil nessas situações, ela meio que é levada pelos problemas. Aí a criança vê aquilo, a traição e tal, tudo que a mãe sofreu, o pai não deixava a mãe trabalhar, era muito opressor, vivia brigando, traía e tal. E aí a menina vê aquilo, a dor da mãe, e ela vai sentindo aquela dor, ela vai carregando aquela dor, tá? Isso é muito forte, é quase que automático. E aí isso faz com que essa menina se feche para o pai, ela fica com raiva do pai por ter causado dor à mãe, né? E aí ela não consegue mais ter afeto, não consegue mais sentir falta, o que vem é uma indiferença, raiva, são camadas. Quanto mais ferida uma pessoa tá, mais ela tem essas camadas, né, em cima da dor dela. Então a dor é tão grande que tem camada em cima de camada em cima de camada. Então tem uma dor,
Aí tem uma raiva em cima dessa dor, em cima da raiva tem a indiferença. Então, quando a pessoa está na indiferença, ela nega que aquilo é importante, que aquilo afetou ela, né, para ela tanto faz, tanto fez. Se você conseguir aprofundar, muitas vezes você vai encontrar depois uma outra camada de raiva. Nossa, eu sinto muita raiva disso que aconteceu, do que aconteceu com a minha mãe, sinto raiva de tudo. E aí você vai aprofundando, vai ter ali dor. Eu senti uma dor da traição, me senti excluída, me senti não vista, me senti abandonada. Então, tem que passar por essas camadas, né? Isso me lembra a fala do Hélio, que fala. Depois eu vou dar uma olhadinha nas outras coisas que vocês estão mandando aí, tá? Só para não me perder. Então, consequências possíveis disso, né? Nos relacionamentos. A criança que essa mulher rígida ainda carrega dentro dela, mas que ficou esquecida, essa criança ainda sente carente. Essa criança ainda sente falta, essa criança ainda busca o pai. Então, como essa mulher, ela nega essa criança, ela nega essa dor, isso a torna muito frágil. Por isso que ela tem que compensar tudo isso com uma imagem de força. Quanto mais eu preciso mostrar força, quanto mais eu preciso negar minha dor, quanto mais eu preciso esconder minha vulnerabilidade, mais eu tenho medo de acessar tudo isso e deixar alguém entrar na minha vida e poder fazer eu sentir todas essas coisas, entende? Então é como se fosse uma compensação. Então essa mulher muitas vezes vai ter uma criança que é muito carente, muito frágil, tá? E aí essa criança que muitas vezes toma as decisões no relacionamento, né? Então ou a rígida vai para aquele extremo de ser muito fria e não se envolver com ninguém, ou é essa criança que começa a tomar conta, essa criança que ela mesma não cuida, que ela mesma nega. E aí quando ela conhece alguém, no começo ela é toda fria, depois que ela se permitiu envolver, né, que aquela criança dela sentiu que foi vista, que foi acolhida, a criança que toma conta, né? E aí que começam todos os problemas, porque a criança quer tanto se sentir vista por uma figura masculina que essa criança fica buscando pai nos relacionamentos. Então, essa criança continua no relacionamento, mesmo que não seja sadio, né? Então, às vezes tem casos de adultério, de se sujeitar até uma relação que é muito degradante, que é muito complicada, que a pessoa não está comprometida com você. Mas por quem vê de fora pensa, por que ela faz isso? Por que ela está com essa pessoa? É porque a criança que dominou. É uma questão emocional, afetiva, ela não está mais pensando, né? Então, tudo que a criança quer é receber a validação e o afeto dessa figura masculina, porque ainda tem uma falta muito grande em relação ao pai, né? E aí entra na fantasia, por exemplo, a questão do adultério. Ah, mas ele tá morando com a esposa, mas eles estão separados, eles estão morando por causa dos filhos. E aí fica naquela enganação. Ah, ele vai separar da esposa, ele vai separar da esposa e tal. Por que que fica na fantasia? Para não acessar a dor da criança. Eu preciso me agarrar a essa possibilidade, porque a dor é tão grande da falta, da ausência dessa figura masculina, que a pessoa se agarra na fantasia. E aí vai complicando toda a vida, não consegue enxergar a realidade. Então, uma das consequências dos relacionamentos é essa, da criança ficar muito fragilizada e na hora que começa um relacionamento, a criança toma conta da situação toda e aí começa a dar problema, né? Outra coisa que pode acontecer nos relacionamentos é essa mulher ter uma ideia de que eu não preciso. E aí, não preciso de homem, meu pai não estava aqui quando eu precisei, então também não preciso de ninguém, não preciso de homem para nada, né? E foca totalmente no profissional, no trabalho, nos estudos, fica muito mental, muito intelectualizada, pode ser até uma mulher muito combativa, né? Sempre com aquela necessidade de externalizar uma raiva, então fica arrumando briga na internet, tudo ela tem que opinar, tudo ela tem que falar, como se ela não conseguisse mais controlar essa raiva, porque a raiva excessiva está ali servindo como uma forma de negar a dor, né?
Então pode ser ou muito focada só nas questões de trabalho, de estudo, pode ser combativa. O ponto é que ela nega a necessidade dela de se relacionar, ela nega as necessidades afetivas, emocionais, e com o passar do tempo ela vai ficando cansada, né? E ela vai escondendo esse cansaço, ela vai escondendo essa necessidade de se relacionar, essa necessidade de viver outras coisas que estão mais relacionadas ao universo feminino, né? Ela, ao mesmo tempo que nega a necessidade dos homens, ela se torna uma mulher muito masculina, né? E assim, até um certo ponto isso não é problemático, porque até ali os 30 anos a mulher vai muito bem, né? Ela trabalha e junta dinheiro e tal, e se vira sozinha, mas depois esse cansaço começa a vir. A rígida tem problemas em estar na energia aí? Muitas vezes sim, é um dos traços que mais vai ter dificuldade, tá? Então, o que eu tava falando? Ela vai indo para esse extremo, né, e não preciso de olhar para as minhas necessidades emocionais, não preciso de relacionamento e tal. Isso vai trazer uma contradição interna, porque vai chegar um momento que ela vai pensar, poxa, mas eu queria, mas se eu... Ai, tá uma buzina aqui, não sei se tá dando para ouvir aí. Poxa, mas eu queria ter um relacionamento, eu queria pegar mais leve no meu trabalho, eu queria poder descansar mais, eu queria poder relaxar. Mas aí o que acontece? Ela já construiu uma imagem externa que é totalmente o oposto disso, né? E aí, para abrir mão dessa imagem, aí é bem complicado, né? Isso vai trazendo problemas até físicos, se essa mulher não enxergar isso, não mudar um pouquinho a rota, né? Não equilibrar mais a vida dela, vai começar a trazer consequências até físicas, tá bom? Outra coisa que pode acontecer é essa rígida ter um relacionamento, só que ela não consegue se conectar àquele homem, tá? Então, no fundo, é como se ela tivesse sempre o pensamento de que eu não posso confiar nele. Nem adianta, isso aqui não vai dar certo, né? Muitas vezes não tem admiração por essa pessoa que ela está se relacionando. E é uma coisa que é tudo projeção, né? Então, no fundo, eu não admiro meu pai porque ele não foi homem o suficiente para ficar aqui e para assumir minha mãe e eu e tal. Então, no fundo, tem o quê? Uma raiva dos homens, uma diminuição do papel dos homens, né? Uma coisa assim, isso não é muito importante, os homens não prestam para nada. E aí, no relacionamento, ela tá às vezes com uma pessoa, mas ela tem esses pensamentos a todo momento, né? Ou de que, isso não vai dar em nada, ele vai me trair, ele vai me abandonar. Isso faz com que ela não consiga ter uma entrega verdadeira, né? Quando acontece um problema, por exemplo, no relacionamento, uma briga, ao invés dela falar de verdade por que aquilo incomodou ela, o que ela sentiu, de tentar buscar uma solução, ela fica muitas vezes indiferente, fica áspera, agressiva, irritadiça, porque no fundo ela está querendo acabar com aquela relação, porque ela não está entregue de verdade no sentido de se conectar, de aprofundar esse vínculo e construir algo para o futuro. É como se na cabeça dela aquilo já tivesse fracassado, tá? E isso porque de fato ela tem uma dificuldade em ter essa entrega afetiva para o relacionamento, tá? Então essas coisas podem acontecer. E a última coisa que pode acontecer nos relacionamentos, como consequência dessa dinâmica, é a repetição do padrão, né? Então, o meu pai foi embora. Todos os homens que eu conheço vão embora. O meu pai traiu a minha mãe. Todos os homens que eu conheço traem. O que é isso? É uma tentativa infantil de resolver esse conflito, né? Então, a criança, quando passa por uma situação dessa, meu pai foi embora, ela fica com uma dor e, no fundo, é como se ela tentasse resolver isso. Como que eu posso fazer para meu pai não ir embora? Ela fica com isso tudo inconsciente, tá? Meu pai traiu a minha mãe e a minha mãe sofreu muito com isso. Ela fica tentando encontrar soluções, ela fica tentando resolver para que isso não aconteça mais. Quase como se ela quisesse reverter a situação. Ela fica com essa ânsia de resolver esse conflito. O que eu tenho que fazer para resolver esse conflito, tá?
E aí, na vida adulta, ela está sempre tentando resolver isso. O que eu tenho que fazer? Se eu fizer tudo certinho, se eu fizer um curso, entender tudo que eu tenho que fazer para ficar na minha energia feminina, por exemplo, para me comunicar direito, para fazer tudo o perfeito, aí sim ele não vai me trair. Aí sim ele não vai me abandonar. É sempre uma tentativa de que se ela fizer, uma fantasia de controle, né? Se eu fizer tudo certo dessa vez, finalmente eu não tenho mais que me preocupar com essa dor da traição e do abandono, né? Então, é bem complicado, porque a partir disso a pessoa deixa de olhar para a realidade. Ela deixa de olhar para a realidade. Então, quando eu estou comprometida em resolver um conflito infantil, eu como se eu ficasse cega para aquilo que está aqui fora. Eu não enxergo as atitudes do outro, eu não enxergo as minhas atitudes que estão contribuindo, né, para essa relação ter problemas. É uma cegueira, e aí a pessoa não consegue resolver os problemas, tá? Então eu vou responder algumas perguntas aqui e eu já vou falar sobre a vida profissional, como que isso pode impactar a vida profissional. Essa característica de desligar do rígido ajuda na mudança de hábitos, tipo parar de fumar, por exemplo? Ajuda muito na mudança de hábitos, inclusive o rígido é um dos traços que mais tem facilidade em ser disciplinado, em mudar hábitos, só que a questão de fumar é uma questão de traço oral, tá? Então, assim, ajuda a ter força de vontade, a ter disciplina, mas vai chegar uma hora que essa carência do oral, essa necessidade de se preencher, até de ter sempre alguma coisa na boca, vai vir e vai vir forte. Então não adianta só você colocar força, empenho, não, agora eu vou fazer acontecer. Isso é muito bom do rígido, mas também tem que tratar a causa, a raiz. Qual que é essa carência aí? Qual que é a questão com a mãe aí que leva essa pessoa a fumar, entendeu? São duas coisas juntas, né? Sempre nas minhas mentorias, nos meus atendimentos, eu trabalho não só por um lado, tem que trazer outras coisas que estão relacionadas ao problema, tá bom? Tenho problemas com o perdão. Se vejo que a pessoa errou, quero sair dali. Tem a ver com rigidez? Totalmente. Isso aí é bem característica da rígida. Verdade, meu pai faleceu e não senti tanta dor. Por que que isso acontece? Quando a gente é criança, ou às vezes até depois de adulto, tem coisas que acontecem que a gente não dá conta de suportar. É como se o nosso corpo, o nosso psiquismo não suportasse aquela intensidade de dor. Então eu bloqueio e aí depois de um tempo, quando eu estou forte o suficiente, o meu inconsciente vai começar a me mandar mensagens. Olha, isso aqui é um conteúdo que você ainda não digeriu. Aí você começa a sonhar, aí você começa a reparar mais em coisas que tem a ver com aquela dor que você não digeriu, você começa a ver pessoas que têm uma história parecida. Tudo isso é como se fosse um chamado para você, nesse momento, olhar para aquela questão. É como se fosse assim, olha, agora você está forte o suficiente, você pode tratar essa ferida, você pode curar isso, né? Porque quando você vai mexer numa ferida, você vai ter que passar lá o mertiolate, você vai ter que limpar a ferida e dói, né? Então muitas vezes a gente finge que aquilo ali não precisa ser curado. Mas vai chegar um momento que você vai ter que olhar para aquilo, né? Senão vai infeccionar, vai trazer muito problema. E o nosso próprio corpo, o psiquismo, vai dando conta de desenvolver essa força, né? E trazer as coisas que a gente precisa olhar e trabalhar em cada momento. Isso é muito legal. Nós somos inteligentes, né? O nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções. Falando sobre resistência que nós temos à mudança. Sim, nós temos muita resistência à mudança porque tem medo de acessar a raiz, que na raiz tem o quê? Dor, né? Por isso que a gente tem que desenvolver essa força de olhar para os problemas, para a realidade, não tentar fugir daquilo que dói, mas encarar e resolver, né? Só se as pessoas parassem de fugir da realidade, daquilo que dói e tentassem resolver, isso já ajudaria muito, né? Isso se aplica aos homens também? Eu não sei exatamente de qual parte da live, né, que foi feita essa pergunta, mas muitas coisas se aplicam, tá? Só que aí é o oposto.
O homem rígido tem uma questão com a mãe. Ah, mas eu tenho raiva do meu pai, tenho competitividade com meu pai. Tudo isso muitas vezes está relacionado à mãe, tá? Muito comum homens terem isso. Fica, às vezes, defendendo a mãe. Sabe quando o filho se coloca nesse lugar de eu preciso salvar a minha mãe, eu preciso defender a minha mãe do meu pai? Aí, todas as questões que ele vai ter, os problemas que ele vai ter na vida, vai ser em relação às mulheres, né? Porque ele acaba querendo, muitas vezes, salvar as mulheres. É assim, parecido, com algumas diferenças, mas pro outro lado, né? Em relação à mãe e em relação às mulheres. Tem solução para isso? Tem sim, eu já vou falar mais sobre isso, tá? Como se libertar desse padrão repetitivo? Também já vou falar mais. Essa ilusão de controle que você falou, de fazer curso para finalmente resolver as questões, na verdade não resolve, então tô sempre fazendo esses cursos, é uma ilusão de aprendizado? Você fazer cursos e se desenvolver, isso é muito bom, tá? Só que é um processo. Um curso que você vai fazer, ele vai destravar uma coisa em você, ou algumas coisas, né? E isso vai te ajudar a caminhar até um certo ponto. Aí você vai caminhar até um certo ponto, você vai chegar no nível, antes eu não conseguia escolher a minha profissão e não tinha coragem para falar em público. Agora eu consigo porque eu desbloqueei isso. Agora você vai ter outros desafios. Agora eu tenho medo de crescer, de assumir responsabilidade, eu tenho problemas de gerir o meu dinheiro. É assim a vida, né? Então não tem uma coisa que resolve toda a vida, mas tem coisas que resolvem partes da vida. O que acontece com as rígidas muitas vezes? Elas compram um monte de curso porque elas querem resolver através do controle, do intelecto. E tem coisas que, assim, o processo de cura, ele tem uma parte muito importante que é a responsabilidade nossa, mas também tem o tempo que é do processo, que a gente nem sempre vai conseguir acelerar, né? Então, por exemplo, tem níveis de cura que uma mulher rígida só vai conseguir atingir em um relacionamento, porque o relacionamento vai desafiar ela, vai trazer questões, ela vai ter que fazer escolhas, ela vai ter que aprender a se vincular a essa pessoa, ela vai ter que aprender a se comunicar, ela vai ter que aprender a não controlar tudo, a abrir mão de reclamar de pequenas coisas, que às vezes a rígida tem isso, né? Então essa mulher, ela vai atingir um certo nível de cura e de desenvolvimento. Enquanto ela estiver solteira, ela precisa buscar isso, mas tem coisas que não estão no controle dela, que ela precisa muitas vezes de situações que aconteçam na vida dela, de oportunidades, de pessoas que vão trazer também essas oportunidades de cura, né? Então, assim, fazer curso, fazer terapia, buscar autodesenvolvimento, tudo isso tem que ser feito. Só que não tem uma coisa que vai resolver tudo de uma vez só. É sempre um processo, sempre vai ter outras coisas para você trabalhar, né? E às vezes ficar comprando um monte de curso e ficar só no intelecto te deixa numa limitação, né? A rígida principalmente. Então, eu vou adquirir um monte de informação e vou colocar em prática, que a rígida ainda coloca em prática, né? Porque tem aquelas que não colocam. Então, eu vou adquirir muita informação e vou colocar em prática. Adquirir informação e colocar em prática. Isso vai te ajudar? Vai. Tem um limite? Tem, porque tem coisas que causam esses padrões repetitivos que estão no seu nível emocional. É como se isso fosse mais forte do que você, não está só na sua decisão e nas suas ações. Parte das suas ações são governadas pelas suas emoções. Então, por isso que tem o processo de mentoria, né? Que na mentoria individual eu faço exercícios para aos poucos a gente conseguir acessar o nível emocional. Porque tudo que tiver no alcance da rígida, a nível mental e a nível de ação, ela vai fazer. Mas tem um ponto que às vezes ela não consegue caminhar sozinha, que é acessar as emoções, né? Essas memórias, as questões sentimentais, né? E aí tem que trabalhar com exercícios para que a gente consiga ter uma cura mais profunda, entendeu? Então, às vezes, a rígida, ela tá querendo tanto fugir do que ela sente, que ela fica com excesso de informação, com excesso de controle, com excesso, uma fantasia de que eu vou resolver sozinha.
E muitas vezes não é bem por aí, você precisa sentir, tá? Inclusive tem um mini curso lá no meu canal do YouTube que chama Mini Curso Mente e Emoções. Para quem é rígido, é muito mental, é muito controladora, esse curso é bem legal fazer, tá? Recomendo. Inclusive, vejam o quanto antes, porque ele não vai ficar muito tempo lá no ar, tá? E a mentoria individual também, porque na mentoria individual, todos esses exercícios para acessar o sentir, para ir na raiz do problema, eu trabalho individualmente com a pessoa, tá? Então, você tem um nível mais profundo aí de cura. Isso que eu perguntei era sobre se o homem rígido vai para energia yin. Sim. O que acontece no caso dos homens, né? Quando ele tá nessa coisa de minha mãe é a vítima e o meu pai é o vilão, ele começa a se tornar um defensor da mãe, né? E ele fica preso na esfera materna. Todos nós precisamos passar pela esfera materna e passar pela esfera paterna para que então nós possamos ir para a vida com mais força. O homem que está emaranhado nesses problemas de casal dos pais e que ele se coloca como defensor da mãe, o pai é ruim, eu tenho que combater o meu pai, defender minha mãe, ele não vai para a esfera paterna. Então esse homem vai ter dificuldade com todas as coisas relacionadas ao masculino, porque na esfera paterna que a gente aprende a ir para o mundo, a ter coragem, a arriscar, a fazer acontecer, a entregar resultado, a entregar valor, a se comprometer. Então todas essas coisas podem ficar deficientes nesse homem. Então ele fica muito idealista, né? Tem várias ideias, mas dificuldade de colocar em prática. Ele fica muito passivo, às vezes ele é dominado pela mãe quando tem um jogo de poder aí, uma questão de chantagem emocional, né? Então tudo que ele faz não é porque ele consegue se posicionar e decidir, porque ele tem força. Ele faz para agradar a mãe, para ter a aprovação da mãe, porque tem uma chantagem emocional, isso pode acontecer, né? Então isso vai fazer não com que ele vá para a energia yin exatamente, mas com que ele não tenha uma boa energia masculina, tá? E aí automaticamente ele não vai ter essa energia, ele acaba tendo mais características da energia yin, tá? São camadas, isso mesmo. Entendi porque nenhum curso que eu faço eu fico totalmente satisfeita, apesar de aprender uma coisa ou outra. Faz parte, né? O importante é você estar aprendendo e estar colocando em prática. Mas quando você tem cursos ou processos que ajudam a acessar o emocional, isso é um outro nível, tá? Às vezes a rígida ela cansa porque ela faz tanta coisa e não consegue acessar esse nível mais profundo, tá? Mas tem cursos que ajudam nisso, sim. Tem processos terapêuticos que ajudam nisso, tá? Inclusive a minha mentoria individual, no caso de uma mulher rígida, vai trabalhar essa questão emocional. Vai fazer você se sentir preenchida? Não, porque aí é uma questão do oral, né? Mas vai fazer você alcançar um outro nível de cura, que até então você estava, de certa forma, bloqueando, né? E aí, então, eu vou falar um pouquinho. Entendi, isso explica porque eu não consigo lidar com o dinheiro que eu ganho. E aí, como que resolve? Todo mundo sempre pergunta isso, né? Como que resolve? No primeiro momento é trabalhar a sua relação com o seu pai. E isso, por mais que seja simples, é muito difícil, tanto para o homem quanto para a mulher, porque exige humildade. Tudo que exige humildade é desafiador, porque eu preciso ter humildade para entender que eu não posso salvar minha mãe, que eu sou menor que o meu pai, que muitas vezes o meu pai teve dificuldades que eu não entendi, que eu julgava, mas depois eu passei pelas mesmas coisas. Repetição de padrão está muito relacionado a isso. Eu preciso passar pela mesma coisa que minha mãe passou ou que meu pai passou para que eu possa ter essa humildade e voltar para o meu lugar de filho. Se eu estou me relacionando com os meus pais no lugar de julgador, de salvador, eu não consigo estar apenas no lugar de filho. Tá? Eu preciso estar nesse lugar de filho para que depois eu possa ir para a vida. Tá? E na vida profissional, o que pode acontecer?
essa rígida, ela vai muito bem na vida profissional, mas ela tem uma dificuldade em se posicionar e em descansar. Então, nossa, minha vida profissional vai super bem, mas eu nunca pego férias, eu nunca peço uma promoção, eu nunca faço aquilo que eu realmente quero fazer. Então, ela vai sempre fazendo demais, tá? Mas ela não se sente reconhecida de verdade, tá? É como se, no fundo, muitas vezes essa mulher, ela tá só trabalhando para prover a mãe, né? O pai foi embora, ela ocupou o lugar do pai, o lugar do homem, do provedor, e ela tá fazendo muitas coisas na vida dela para salvar a mãe, para prover a mãe, para agradar a mãe. E aí, às vezes, ela tem um trabalho que ela não gosta, às vezes ela não consegue admitir que ela precisa de descanso, de férias. E aí, o que acontece quando uma pessoa age dessa forma? O mundo inteiro passa a entender que ela dá conta, né? Então, você dá conta, por isso que eu mando as coisas para você fazer. O teu chefe vai lá e manda um monte de coisa para você fazer, não consegue tirar férias porque você demonstrou que você é aquela que dá conta de tudo, né? Então a sua mãe também está sempre precisando de você, pedindo a tua ajuda para tudo, porque você sempre se colocou nesse lugar de disponível, né? Então ela vai bem aos olhos de fora, né, no profissional, só que ela se sente sufocada, sobrecarregada, ela não sabe se é exatamente aquilo que ela quer fazer, tá? E pode ter também uma falta de força para estruturar a vida profissional, para tomar decisão, para ir adiante. Então começa muitas coisas, né? E em algum momento ela desiste devido a empecilhos, a dúvidas, a inseguranças. Isso acontece pela falta da força paterna, né? Que foi o que eu tinha falado antes no caso dos homens, né? Vai afetar tanto os homens quanto as mulheres, né? Se você tem essa falta paterna ou a rígida vai desenvolver o masculino dela em excesso, isso vai deixá-la desgastada, desgostosa da vida com o tempo, né? Ou ela vai ter essa falta, e aí tá sempre insegura, indecisa, tem uma ideia genial, mas depois larga, eu tenho uma dificuldade, não consigo superar, não consigo ir adiante, não consigo resolver. Esse empecilho faz com que eu pare, com que eu desista. Falta força paterna, tá? Geralmente essa rígida que excluiu o pai, porque ela viu a dor da mãe e ela permaneceu na simbiose, na esfera materna, ainda está tentando salvar a mãe. Enquanto inconscientemente você estiver tentando salvar sua mãe e seu pai, vai ter muita dificuldade, seja na sua vida afetiva, seja no profissional, tá? Quando eu consigo tirar férias, eu não sei o que fazer nas férias. Isso é bem coisa de rígida com masoquista, né? Tá falando da mulher, mas tá me descrevendo todo no trabalho. Então, como eu disse, tem muitas coisas que são iguais, né, para homens e mulheres, e tem outras coisas que são diferentes. Tem muitas coisas que se encaixam. Essa coisa da força materna e da força paterna é para todo mundo. Todos nós precisamos, né, dessas duas esferas, incorporar esses aprendizados, tanto que vem da mãe quanto aquilo que vem do pai. Então, assim, como que faz para resolver? Como que sai desse padrão? A primeira coisa é você começar a amolecer um pouquinho, porque a rígida, ela geralmente se endureceu muito, ela não se conecta com o sentir, com as emoções, ela não admite a fragilidade, não admite o que tá ruim, não admite a vulnerabilidade. Você não precisa admitir para os outros, primeiro para você mesma, sabe? Admite que tá ruim. Tá? E aí, quando você admite que tá ruim, que você começa, de fato, a se comprometer com a mudança. Por que eu vou querer mudar algo que eu nem admito que tá ruim, né? Então, faça um mini curso Mente e Emoções para começar a acessar mais o sentir, para começar a soltar o controle das coisas, tá? Começa por aí, vai acompanhando os meus conteúdos sobre traços de caráter rígido, tá? Semana que vem eu vou fazer bastante conteúdo sobre os traços. E a opção da mentoria individual para quem quer um acompanhamento mais próximo, tá? Não tem uma solução assim, você faz isso e resolveu. É um processo, tá? Como que começa esse processo? Amolecer, admitir a dor para você mesma e se conectar um pouco mais com as tuas emoções, com o teu corpo, para que você comece a enxergar o problema de frente
e encarar o problema de frente, ao invés de buscar desvios, fantasias, controle, tá? Esse é o primeiro passo, a primeira etapa do processo, tá? E a mentoria individual ajuda muito nisso. É um encontro só eu com você, né, individual, e a gente vai tratar as suas questões. Você vai trazer na primeira sessão o que está te incomodando, o que está acontecendo. E aí eu vou fazer um plano de todos os pontos que a gente precisa trabalhar. São 10 sessões, tá? Mas você pode também fazer 5 sessões, aí depende da necessidade de cada um. E nessas 10 sessões está inclusa a análise dos traços de caráter e a constelação familiar, se você precisar, né, dessas 2 sessões, já está incluso nessas 10. E é um acompanhamento, um processo aí de aproximadamente 3 meses, tá? Para a gente ir trabalhando isso passo a passo, etapa por etapa. Toda sessão eu passo exercício para você fazer, coisas para você pensar, para você ler ou para você assistir. E aí a gente vai caminhando, né? Não tem a fórmula mágica, tem um caminho, né? Tem uma possibilidade de solução. Tem que acreditar na solução, né? E ir buscando. Então tem conteúdo no meu canal, né? Tem aqui as perguntas que vocês podem fazer no meu Instagram, tem a mentoria individual de 5 ou de 10 sessões, tá? Para quem tem interesse na mentoria individual, é só clicar no link que tá ali na minha bio, tá? Ou na descrição, para quem for ver no YouTube, na descrição aqui do vídeo, e vai ter o WhatsApp, o link do WhatsApp para você falar com a minha equipe, para tirar todas as suas dúvidas do valor, né, das datas, como que funciona, e agendar a sua mentoria individual. Eu tenho poucas vagas para esse processo, porque é um processo que eu acompanho a pessoa de perto, né? Então muitas vezes eu tenho que estudar sobre o caso da pessoa, então demanda uma energia, uma conexão para que a gente tenha um resultado. Então são pouquíssimas vagas, eu acho que para esse mês deve ter mais umas 2 ou no máximo 3 vagas, tá? Então se você tem interesse, entra lá no link do WhatsApp para falar com a minha equipe, tirar suas dúvidas e agendar a sua mentoria, tá? Tá ali no link da minha bio. Obrigada, Carol. Vou atrás desse seu mini curso. Esse aqui eu já li. Começar várias coisas no profissional e não seguir exatamente o que acontece comigo. Talvez falta força paterna, né? Esse curso Mente e Emoções é para fazer uma aula por dia? Isso, faz com calma, né? São 16 aulas, mas são 16 aulas curtas, então você pode fazer uma por dia. Sinto que se eu começar a sentir, eu vou ficar um bom tempo mal. Mas passa, tá? É um período da sua vida que você vai ficar um pouco triste e tal. Mas assim, tem que saber dosar, né? Se você tem o seu trabalho, se você tem filhos, o que vai acontecer? Você vai ficar ali num período da noite que você vai ficar mais sentida, mais recolhida, mais introspectiva. Você tira os seus momentos, você vai ter que desacelerar um pouquinho a sua vida num primeiro momento, né? Mas você vai tirar os momentos para você lidar com essas questões. Você não vai ficar mergulhada, imersa na dor 24 horas por dia, né? Mas sim tem um período que você está fazendo essa limpeza emocional que você se sente mal. Mas passa. O que não pode é ficar apegado à dor. Tem gente que fica apegado à dor, que aí geralmente é o oral. Aquela pessoa que sente com muita intensidade, ela pega aquela dor para ela não quer deixar a dor embora. Ela quer sentir e encontrar mais um pontinho ali que faz ela sentir dor. Uma coisa é você se permitir sentir e deixar isso esvaziar, né? Outra coisa é você querer prender essa dor e ficar arrumando várias coisas que te trazem dor para que você fique imerso naquilo. Aí o oral tem um motivo para ele fazer isso, né? Que um outro dia eu falo por que o oral faz isso. Um vídeo por dia. Isso, um vídeo por dia, tá bom? Então é isso, pessoal. Quem ficou com dúvidas, me manda aqui no direct, tá? Que às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. E para falar com a minha equipe e agendar a sua mentoria individual, aproveitar as últimas vagas aí, é só clicar no link da bio, tá bom? Ou no link da descrição. Um beijo e até a próxima live.